Escrever para mim é um ato de necessidade muito profunda. Eu me surpreendi com a liberdade de escrever ficção. E aí a escrita para mim é esse nascimento, esse parto mesmo, né? É fazer essa ponte. E historicamente, o povo judaico, que sempre foi um povo diaspórico, né? O que não é dito é tão mais importante do que aquilo que é dito, né? E o que aconteceu? Os filhos começaram a nascer e os filhos começaram a não entender a dor dos pais. Contar a história não basta para que as pessoas fiquem vivas, né? Esse é sempre esse absurdo de viver e de contar com a vida sempre escapando. O Sempre um Papo está no ar e hoje você confere um pouco mais sobre o FLI Araxá. Com o tema Leitura por um Mundo Melhor, a terceira edição do Festival Literário de Araxá movimentou a cidade. Autores e leitores puderam compartilhar experiências, histórias e o gosto pela leitura. Em 4 dias de evento, cerca de 11 mil pessoas passaram pelo FLI Araxá. E nesta edição do programa você assiste um bate-papo entre os escritores Eliane Brum e Jacques Fuchs. Eliane Brum é escritora, jornalista, colunista e documentarista. Como repórter, ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. Como escritora, já recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti com o livro A Vida que Ninguém Vê e o Prêmio Açorianos com os livros Coluna Prestes, O Avesso da Lenda e A Menina Quebrada. Jacques Fuchs é graduado em matemática com mestrado em computação e doutorado em literatura. Com tese premiada sobre literatura e matemática, recentemente Jacques Fuchs foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, que agracia os melhores romances publicados em língua portuguesa a cada ano. E a partir de agora, você é nosso convidado para mais um Sempre um Papo. E o tema do nosso debate é a literatura no centro, o jornalismo ao redor. Vamos começar falando sobre isso? Eu sou repórter, né, há 26 anos e a literatura chegou na minha vida muito, muito cedo, né? Ela chegou como possibilidade, né? Eu era uma criança muito triste que me encontrava... O mundo doía para mim do lado de dentro e também no lado de fora. E eu não via possibilidade de existir, né? As minhas primeiras memórias são dessa impossibilidade de existir. Quando a literatura aparece na minha vida, e ela aparece primeiro, eu acho, pelas histórias orais, né? Eu venho de Juí, e muito da minha infância foi passado no Barreiro. Aqui também tem um Barreiro, né? E o meu Barreiro é de onde vinha a família do meu pai. Eu passava muito tempo lá escutando as histórias dos meus tios, que a maioria deles era analfabeto. E o meu pai contava uma história, né? Que a gente sempre visitava o túmulo da primeira professora do meu pai, a Luzia de Figueiredo Neves, né? Eu sempre soube o nome da primeira professora do meu pai, porque ele dizia, quando ele nos levava todo ano para botar flores no túmulo dela, e hoje ele tem 84 anos e continua botando flores no túmulo dela, ele dizia para a gente assim: essa mulher nos tirou da cegueira das letras. Né? E depois, quando eu virei repórter, eu ouvi muito essa forma poética. Né? Eu ficava ouvindo muitos analfabetos fazendo literatura pela boca, e eles diziam com um sentimento muito profundo na voz que eles eram cegos das letras, mas faziam literatura pela boca. Então, a literatura, para mim, ela chega primeiro pela boca. E quando eu aprendo a ler, o meu mundo se transforma, né? Porque o meu mundo de dentro se encontra com o mundo de fora. Né? Eu posso virar planta, eu posso virar bicho, eu posso virar fada, eu posso virar velha, eu posso virar até uma outra criança que eu não era.
Minha história preferida contava que um antepassado pirata se enrabichou por uma princesa africana. Depois de uma rebelião naquela terra de lonjuras, o tetra qualquer coisa de minha avó escapou pelos mares com o tesouro do reino. Passei a minha infância esperando ficar milionária a qualquer momento, herdeira de um conto tão fantástico como os que eu lia. E quando eu começo a escrever, aí é que se dá, para mim, uma passagem fundamental, me dá a possibilidade de viver. Eu encontro pela escrita, pela letra, uma ponte entre os mundos, entre esses dois mundos, o de dentro e o de fora. Então, eu passo a escrever furiosamente em tudo que eu encontro. E aí eu me torno repórter, encurtando bem a história. E eu passo a contar, eu faço uma escolha. Eu passo a contar a história daqueles que estão à margem da escrita, dos proscritos, dos invisíveis. Essa é uma escolha muito profunda para mim. E aí, dando mais um salto na minha história, de 2008 a 2010, eu começo a trabalhar na reportagem com a questão da morte. Não a morte que, em geral, a imprensa cobre, que é a morte violenta, a morte de bala perdida, a morte por por terremoto, a morte, os assassinatos, mas a morte que se passa dentro dos hospitais, a morte que a maioria de nós vai ter, a morte por velhice, e por ser a morte da maioria, é a morte que menos se fala. E a gente perde muito por silenciar sobre a morte, a gente perde uma grande possibilidade de pensar sobre a vida. E aí, nesse momento, eu acompanho os últimos 115 dias da vida de uma mulher que tinha um câncer incurável. Ela me dá essa possibilidade, talvez seja a pessoa no mundo que mais tenha confiado em mim, porque ela me deixou testemunhar e contar uma história que ela jamais leria. A minha história só seria contada depois da morte dela. A partir desse momento é que eu me torno também ficcionista. E aí eu preciso, de novo, de uma outra voz para mim, e é essa voz da ficção que eu preciso criar. Então eu escrevo meu primeiro romance. Então essa é o percurso que eu faço na minha vida entre o jornalismo e a literatura. E é neste momento que eu passo a sentir um profundo incômodo, uma perturbação muito grande. No momento em que eu percebo que existem realidades que só a ficção suporta, algumas realidades precisam ser inventadas para serem contadas. Você, Jacques, ainda tem a matemática. Eu não sou jornalista, Eu acho que eu não tenho absolutamente mas dá aula nenhum conhecimento sobre jornalismo, Apesar de, na área literária, tem a parte do jornalismo literário, que sempre me interessou de alguma forma. Eu acho que uma das áreas da literatura tem a área do jornalismo literário, que é bem interessante, Mas a minha vida também, na verdade, eu sou matemático, meu mestrado é em computação e meu doutorado, que foi em literatura. E eu acho que eu não sei, eu estava pensando, enquanto a Eliane falava, dessa possibilidade, desse encontro seu com o mundo das letras, que você foi criada, talvez, num mundo que as pessoas não conheciam essas letras, e, de repente, você encontra esse mundo. E eu pensei justamente o contrário. Eu fui criado num mundo que... eu sou judeu, a minha família toda é judia, veio todo mundo de longe, fugindo, e eu acho que a cultura judaica tem essa história, que vocês já devem ter ouvido falar, do povo do livro, Então, eu sempre via o livro como um objeto de fetiche, assim, para mim. E, historicamente, o povo judaico, que sempre foi um povo diaspórico, e eu acho que essa questão judaica é uma questão que já acontece há muito tempo. É um povo que não tem lar, que, historicamente, sempre foi expulso da onde viveu, e é um sentimento meio de eu estou perdido, eu sou perdido, eu tenho minhas raízes brasileiras, mas eu não tenho nada de brasileiro. Então, esse povo se agarra a um livro, que é essa Bíblia, ou que é a instrução.
Porque um povo que não tem lar, um povo que tem sempre que ficar fugindo, ele é um povo que pode se dedicar a duas coisas, né? E é isso que as famílias acabam educando os filhos, é se dedicar à cultura, né? ao mundo acadêmico, né? aos livros, a escrever aos livros, ou então ao comércio, né? Meu avô, por exemplo, saía com uma malinha de roupa para comprar e vender roupa pelo interior de Minas Gerais. E eles eram também, acho que foi a primeira vez que eu também parei para pensar que meus avós, eles eram analfabetos, porque eles falavam uma língua morta chamada Yiddish, que é uma língua muito difícil de se escrever. Eu acho que eles nunca aprenderam a ler em português, mas meus pais já frequentaram a faculdade e tal, então essa questão do livro foi sempre muito forte lá em casa, né? Eu nunca ouvi falar dos meus pais falando para eu, não sei, qualquer outra coisa que não fosse, priorize os estudos. E eu priorizei. Eu acho que esse meu mundo matemático de computação foi sempre essa busca por me encontrar. Eu acho que nunca me encontrei. E isso literalmente é rico. Esse vazio, essa busca, são estas questões que ficam me incomodando, que me motivam a escrever. Eu me surpreendi com a liberdade de escrever ficção, que a ficção me deu na liberdade, a liberdade que eu tive em escrever ficção. Porque eu acho que a gente, acadêmico, quem faz uma tese, 2 teses, escreve 1000 artigos, a gente acaba tendo muito conhecimento, né? Lendo muita coisa, e a gente escreve um artigo chato, né? Que poucas pessoas vão ler, indexadas para um público chato, que ninguém vai saber. E eu acho que no momento que eu comecei a pegar essas ideias todas, e eu escrevi muitas coisas. Por exemplo, tem um artigo que foi bem interessante, que virou também esse meu novo livro, que eu descobri uma história super lado B sobre pornografia e holocausto, que lá na década de 60, de 40 a 60, em Israel, o pessoal, os testemunhos, o pessoal que voltava de Auschwitz, voltava em silêncio, porque as pessoas não sabiam o que tinha acontecido em Auschwitz, na guerra. Então, eles chegaram a Israel completamente calados, eles não podiam falar, porque, além do trauma, eles eram mal vistos, porque o pessoal achava que eles tinham sido colaboracionistas, os que tinham sobrevivido. E aí, o que aconteceu? Os filhos começaram a nascer e os filhos começaram a não entender a dor dos pais, porque os pais não falavam, eles tinham um número escrito, né, o número de Auschwitz tatuado, os filhos viam aquilo e os pais não falavam nada, e aí eles criaram uma revistinha pornográfica chamada Stalag. Não sei se você já ouviu falar. Uma revistinha que circulou na década até 61, eu vou explicar por que até 61, circulou em Israel, nessa comunidade, uma revistinha, eu tive acesso a alguma delas, que a capa dessa revistinha eram os SS, que eram esse pessoal alemão, né, do exército alemão, talvez o mais cruel, e, na verdade, para esse pessoal, esses SS eram mulheres super bonitas e sensuais que estupravam sensualmente os prisioneiros. E eles tinham tara com isso. E foi uma venda na época de 50 a 60, de quase 1 milhão de livros. Imagina a proporção disso. Aí foi proibido pelo Estado e não sei o quê. Então, eu escrevi um artigo acadêmico sobre isso, que é o que se faz também. Aí eu transformei... Por que até 61? Em 61 foi o Tribunal de Eichmann. O Eichmann foi aquele braço direito de Hitler, que cuidou da solução final. E aí foi quando eles sequestraram o Eichmann em Jerusalém, levaram ele para Israel e fizeram um Tribunal de Eichmann. E o Tribunal de Eichmann, todo mundo sabia, foi super criticado, a Hannah Arendt, quem conhece, criticou, mas a questão política do Tribunal de Eichmann foi convidar todo mundo que participou do Holocausto para falar a sua história. E eles foram falando, foram meses e meses das pessoas falando, não que o cara não estava condenado à morte, mas as pessoas foram falando, e naquele momento foi tipo uma
comoção geral. Todo mundo começou a entender o que tinha acontecido. E eu falei, pô, essa história é tão maravilhosa, literariamente, né? E aí eu transformei isso com uma liberdade muito maior. Eu me sinto estrangeira a tudo, né? A literatura e o jornalismo fazem todo sentido nisso, né? Quando eu passo a escrever, que eu ganho um corpo na letra, isso é fundamental para mim. Esse corpo também é faltante, né? Esse corpo também nasce tão dilacerado quanto o outro. Literatura e jornalismo, no seu caso, e a literatura, no seu caso, surgiram ao mesmo tempo, surge como uma busca pessoal, eu digo. Eu vou ser escritor, vou ser jornalista. Ou não, aquilo foi surgindo a partir da busca? Para mim foi surgindo a partir da busca, né? O Fux estava falando de não ter um lugar. Eu me sinto estrangeira em todos os lugares. E eu me sinto também estrangeira em todas as minhas vozes, né? Às vezes me pedem, afinal, o que tu é? Se eu souber algum dia responder o que eu sou, já não vai mais fazer sentido, né? Eu sou um perder-se de mim. E eu ando, né, fluida por essas vozes pelas quais eu me expresso, né? Então, eu preciso de todas as minhas vozes. Ao mesmo tempo, né, aquele não ter um lugar para cair morto, para mim é muito curioso, porque quando eu vivi essa experiência com a morte e acompanhei esse morrer dessa mulher que se chamava Ilse, assim que ela morreu e que eu escrevi a história dela, eu fiz uma viagem de volta a Ijuí, ao Barreiro, com um objetivo muito fixo, que era de comprar o meu túmulo. Porque se eu sou estrangeira a tudo, eu queria ter aquele lugar, o lugar onde a minha família perdeu a cegueira das letras, que seria o meu lugar da morte. Então eu comprei um túmulo no mesmo cemitério da Luzia, e aí tem toda uma dinâmica de comunidade rural do interior. Meu túmulo custa R$15 por ano que eu pago, e uma vaca que eu tenho que doar, né, no dia da padroeira, que é no final do ano. Então, o túmulo eu comprei, dei uma vaca, né, o preço equivalente a uma vaca, porque eu não tenho vacas, e comprei o meu túmulo, né. Mas eu me sinto estrangeira a tudo, né. A literatura e o jornalismo fazem todo sentido nisso, né. Quando eu passo a escrever, que eu ganho um corpo na letra, isso é fundamental para mim. Esse corpo também é faltante, né? Esse corpo também nasce tão dilacerado quanto o outro, porque é esse faltante que é a impossibilidade de que a vida caiba nas palavras, né? Contar a história não basta para que as pessoas fiquem vivas, como tu conta a fome, né? Porque eu entrevisto e conta a história de muita gente que passa fome. E a fome é brutal. E como se conta a fome, como se coloca a fome nas palavras? Não há forma de colocar a fome nas palavras. Talvez a pessoa que mais conseguiu botar a fome na palavra é a Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo, né, a primeira favelada que escreveu no Brasil. E ela tem uma frase linda em que ela diz, porque ela passou fome, ela diz: a fome é amarela. Eu não consigo botar a fome nas palavras. Então, a fome e a morte sempre escapam das palavras. E esse é sempre um absurdo no qual a gente vive. A vida sempre escapa das palavras. Ela sempre está além das palavras. E a minha busca é sempre tentar capturar algo da vida. É esse absurdo de viver e de contar histórias com a vida sempre escapando de forma subjetiva, simbólica, porque ela não cabe nas letras, é sempre uma angústia. Tem um escritor que ele na verdade, ele trouxe essa história da literatura de testemunho. O que é a literatura de testemunho? É quando você
Você quer falar você quer escrever, você escreve sobre alguma questão traumática. E a questão traumática, quando você escreve, ela é muito permeada de muitos vazios e de muitas lacunas. Então, essa literatura de testemunho, ela se funda com os sobreviventes do Holocausto. E o principal, talvez, que tenha inaugurado esse tema foi o Primo Levi. E o Primo Levi, ele tem um texto que é Isto um Homem, né, que chama esse texto. E ele fala justamente o que você está falando. Ele fala que o vocabulário, a língua, não permite contar o que é ver a morte de perto, sentir a fome. A fome que ele sentia não era a fome que a palavra fome significa, o frio que ele sentia não significa o frio que ele viveu. Então, essas limitações das palavras, né? E outra coisa também que eu me lembrei na fala da Eliane, que eu até comentei com ela, que o livro, quando eu fui comprar o livro dela para ler, aí a moça apresentou, isso é uma forma dela viver através das palavras, dela tentar, né, matar os fantasmas. E eu me lembrei de um livro que são 2 nomes de ruas francesas, de uma filósofa que chamava Sarah Kaufmann. Ela era uma criança francesa, e durante a perseguição nazista na França, a mãe dela entregou a filha, ela no caso, para uma família católica, para criar, para uma mãe católica. E essa menina foi criada por essa mãe católica até o fim da guerra. E, no fim da guerra, ela virou uma filósofa muito famosa, ela deu aula na França, na École Normale, na Sorbonne, e ela publicou inúmeros livros, talvez tenha sido uma das filósofas mais importantes. Eu sei que a especialidade dela era Nietzsche, muito famosa, palestras no mundo inteiro, e no fim da vida dela, ela não sabia ainda que era o fim da vida dela, ela escreve um livro com esse nome das 2 ruas, que era a rua da casa da mãe dela e a rua da casa da mãe que ela foi adotada. E aí ela conta a história que, no fim da guerra, a mãe judia, que perdeu a família inteira, que era toda traumatizada, vai atrás dela para pegar a filha de volta. E a outra mãe fala, eu não vou te entregar. E a mãe entra na justiça, a França, né, a justiça da França concede a guarda da filha legítima para a mãe adotiva, e a mãe legítima não aceita isso, vai lá e rouba ela. E ela fica nessa loucura a vida inteira, com 2 mães, uma, né, gostando ou não gostando dela, enfim, aquela briga. E ela escreve esse livrinho, 70 páginas. Na hora que ela escreve esse livrinho, ela publica esse livrinho e ela se mata. Então, né, será que a palavra é uma coisa para a gente pensar? A palavra liberta, olha, o suicídio é uma libertação, não é? Ou a palavra liberta para você continuar vivendo? Eu acho que a palavra não liberta. Eu acho que é porque ela não liberta que a gente continua escrevendo, né? Eu me lembrei, tu falou do Primo Levi, eu me lembrei de um outro texto dele, que ele fala de uma criança, que eu acho que o nome era Urbinek, né? É uma criança de Auschwitz, que nasce, né, no campo de concentração, tem mais ou menos uns 3 anos, uma criança que não fala, uma criança que não é nomeada, Urbinek é mais ou menos o som que ela faz. E ela tinha uma paralisia na parte de baixo, né? E ela tem esses olhos tão vivos, esses olhos selvagens, né? E eu acho que, em algum momento, eu estou reduzindo muito a história, né? O Primo Levi é maravilhoso, tem que ler o livro, mas ele fala, né, que essa criança nasce e morre dessa maneira. Esses olhos vivos, esses olhos selvagens, essa criança não nomeada, essa criança ninguém. E que essa criança só existe nas letras, né, naquelas palavras que ele conta. E eu acho que, assim, eu me encontro muito nessa angústia, né? Para mim, durante muito tempo, eu acreditei e ainda acredito que contar histórias de alguém é transformar silêncio em narrativa. É um ato profundo de transformação da vida, de transformação das realidades injustas.
Mas, ao longo desses anos todos, contando essas... arrancando, transformando silêncio em narrativa, eu comecei um percurso profundo de confronto com a impotência, que é o momento que eu vivo. Né? Esse livro, Meus Desacontecimentos, ele é a história disso. Né? Ele acontece a partir do momento em que eu vou fazer uma matéria sobre doença de Chagas na Bolívia. A Bolívia é um dos países com mais chagas no mundo, e eu vou a aldeias em que as crianças, em que 70% da população tem chagas. Eles chamam o barbeiro, né, o vetor, o inseto vetor, de vinchuca. Né? Vinchuca é quase uma onipresença na vida deles. Né? Para vocês terem a ideia do que é a vinchuca, do que é o barbeiro nessas comunidades, são milhares em cada quarto de palha daquelas casas. E quando esses barbeiros, quando anoitece, esses barbeiros caem sobre as pessoas. Né? Uma das mulheres que eu entrevistei, a Cristina, ela dizia de forma muito poética também que o som dos barbeiros era o som da palha seca do milho ao vento. E a Cristina me dizia: meus 2 irmãos morreram de chagas ainda criança. E eu ficava pensando, mas como assim? Né? Porque chagas leva muito tempo para matar. E aí ela me explicou que eles morreram engasgados. Né? Tinha tanta vinchuca que eles engoliram as vinchucas e morreram. Então, é nesse nível que eu estou falando. E nessa reportagem, eu me liguei muito profundamente com uma menina chamada Sônia, de 11 anos, que era uma menina linda, mas com olhos de velha. Né? Eu sempre digo que eu fui descobrindo, né, também nessas andanças, que quando uma criança tem olhos de velha, é porque aconteceu um crime ali. E o crime com a Sônia é que ela convivia cotidianamente com a possibilidade concreta de morrer. Nós todos sabemos que a morte é uma condição humana, mas a gente não lembra disso todo dia. A Sônia precisava lembrar. E quando eu vou me despedir dela, ela me agarra pelos braços e diz: não me deixe morrer. E era um pedido para mim. E naquele momento eu vi que os meus olhos, eu sempre olho diretamente para os olhos das pessoas. E naquele momento eu não pude, porque eu percebi que contar a história da Sônia não salvaria a vida da Sônia. Né? Então, quando eu volto para São Paulo, caio nesse buraco, né, que é esse buraco de impotência, né, de que contar a vida não salva a vida, concretamente. E aí que eu me lembro, e esse livro sai dessa busca. Né, e eu passo a ter necessidade de buscar como a palavra me salvou, e, ao mesmo tempo, não me salvou, porque a palavra não salva, nada salva. Né? Ela salva para depois, novamente, nos jogar no abismo. Né? Então, esse livro... ele é um pouco desse percurso no qual eu continuo mergulhada. A morte é um mundo sem palavras. E é curioso que minha primeira lembrança seja a morte, como se eu tivesse nascido morta. E a vida só tivesse acontecido alguns anos depois, quando eu já era um zumbi crescido. Né? Porque a nossa vida é a nossa primeira ficção. Né? A gente inventa uma vida, não no sentido de uma mentira. Qual seria essa diferença, se é que existe, entre as antigas memórias dentro do gênero literário para a autoficção? Seria a mesma coisa? Memórias, autoficção? Eu acho que hoje a gente já está mais consciente dessa questão de que acessar a memória é uma atividade complicada, né? Talvez ficcional, e talvez você tenha que preencher um monte de lacunas que você tem, que você sempre vai ter, com ficção. Eu acho que a gente já está mais consciente disso, né? Tanto que essa questão de gênero em literatura foi por água abaixo, né? Eu gosto de falar que tudo é ficção. Agora, eu acho que a Eliane
é diferente, porque ela tem que ter um certo rigor ainda, né? Quando você escreve, por exemplo, alguma matéria jornalística, né? Por mais que exista um embelezamento literário ali, ou mesmo ficcional, você tem que ter um certo rigor. Coisa que eu não tenho que ter, eu acho. Não, eu tenho que escutar como aquela pessoa dá sentido, como ela constrói a sua memória, né? Eu acho que a única coisa que eu poderia acrescentar é isso, aqui para mim é muito claro que, no sentido de que toda a vida é uma ficção, né? Que a vida de cada um é uma ficção, mas que essa ficção, que é o que às vezes no senso comum se confunde muito, essa ficção nunca é uma mentira. Então, se eu estou contando a história de alguém, mesmo que eu escute essa história contada por várias pessoas, eu tenho que entender fundamentalmente como aquela pessoa construiu os seus sentidos, como ela construiu as suas memórias, com as suas lacunas, com ela preenchendo aquilo que não pode ser preenchido, no sentido de que não no sentido de que não pode, no sentido de não poder, mas no sentido de que a gente nunca consegue preencher efetivamente, né? Que é sempre uma busca de preencher aquilo que é impreenchível, no caso, né? Quando eu conto a história de alguém, eu preciso entender como essa pessoa constrói os seus sentidos, não como algo definitivo, mas como algo que será perdido logo adiante e novamente recosturado, uma constante reconstrução de sentidos e perda de sentidos que é a vida de todos nós. Você fala de um dilema que muitos jornalistas vivem e você fez a opção, em algum momento, por ser essa observadora dessa dor. Teve um momento aí da encruzilhada em que você fez essa escolha? A escolha de contar essas histórias e não outras? De contar essas histórias da forma como você conta. Eu não consigo identificar um momento. Eu acho que desde sempre eram essas histórias que fazia sentido contar. Talvez a grande pergunta que me move ao longo da vida é justamente como as pessoas dão sentido à sua vida. Né, como nós damos sentido à nossa vida, em geral, nus e com tão pouco. Né, porque a nossa vida é a nossa primeira ficção. Né, a gente inventa uma vida, não no sentido de uma mentira, mas no sentido de profundas verdades. Né, como a gente constrói sentidos para a sua vida. E eu queria saber como as pessoas davam sentido para a sua vida. Essa foi a minha grande busca. E aí chegou nesse momento, né, que foi 2011, que aí aparece esse outro impasse, né, para mim, que é ter que conviver com a minha impotência, né, que é a impotência, eu acho que de todos nós, né, é potência e impotência ao mesmo tempo, né, é o possível e o impossível ao mesmo tempo, que de forma nenhuma tira o poder enorme de se contar uma história que eu continuo acreditando profundamente, mas cada vez mais eu sinto essa morte que acontece concretamente, apesar da história contada. Né? Eu trabalho ultimamente, e há muitos anos, nas comunidades ribeirinhas da Amazônia Profunda, e que estão sempre ameaçadas, porque eles são os outros, né? Os outros que a gente não entende, que são diferentes e que podem viver de forma diferente. Né? Por exemplo, eu estava há algum tempo atrás, numa comunidade chamada Montanha Mangabal, no Tapajós. E essa comunidade tem uma história maravilhosa, com as letras também, porque eles estão há 150 anos nessa parte do rio Tapajós, na Amazônia, e eles sempre foram ameaçados de expulsão, porque a história oral deles nunca foi suficiente para se contrapor num mundo de letrados, num mundo onde vale o documento escrito. E, nesse sentido, a palavra escrita sempre foi, historicamente, no Brasil, um instrumento de dominação das elites. E, nesse caso dessa comunidade, aconteceu algo muito bonito, que foi um procurador e um pesquisador que começaram a recuperar a história oral e buscar documentos que comprovassem, né, mas, de novo, a elite, né, um viajante que passou por lá no século XIX, que aí mostrou que elas já estavam lá, e conseguiu comprovar a existência dessas pessoas. E aí eles conseguiram permanecer na terra, e agora, de novo, eles estão ameaçados de serem expulsos. E de serem expulsos, no caso, é uma morte simbólica muito profunda, né, por causa das hidrelétricas que o governo quer botar no Tapajós.
E aí eles me dizem assim, né, como Chico Caetitu, analfabeto, ele diz assim: eu não quero carro, eu não quero cesta básica, eu não quero TV, eu quero a floresta viva. Né? Ou seja, o que eles estão dizendo para a gente: eu não quero ser como vocês. Eu quero que respeitem o meu direito de ser diferente e viver a partir de outros sentidos. Mas eu sei que a chance deles viverem é muito pequena. Né? E eu me lembro de e as mortes, elas não são só de pessoas, né? Esse excepcionalismo humano, né, que o humano vale mais que todas as outras espécies, que é algo que a gente tem que mudar muito profundamente dentro de nós. Eu me lembro de estar no Tapajós, aquele rio maravilhoso, e as tartarugas já todas atrapalhadas por causa da mudança climática, que já não era hora de botar ovo, mas os sinais não estavam mais ali. E eu fiquei pensando daqueles bichos todos ali, né, naquelas árvores centenárias, e elas não sabem que o mundo delas vai acabar, né, que a gente vai acabar com o mundo delas, né? Então, essa convivência com a morte é escrita, né? A morte é contar a história, mas, ao mesmo tempo, ver morrer, né? Diante de mais um imigrante destituído de pátria e de letras, devastado por uma separação e uma saudade, ele pensou: como eu agora o invento, naquele momento ele inventou um M para mim. Generalizando, não tem pergunta que não se pode fazer. Mas, quando tu vai entrevistar alguém, é um momento muito profundo, né, pelo menos nas reportagens que eu faço, né, de um pacto, né, de entrega, né, de aquela pessoa está me contando a sua história, que é algo muito grande. Então, também vai desse momento de sentir. Às vezes, uma pergunta não é possível, porque tu percebe que aquela pergunta pode ser destruidora para aquela pessoa. Tu precisa ir sentindo, né? Essa escuta, né? Essa escuta que é... O processo de escuta é esse, né? Tu se despir de si, se desabitar por um momento para ser habitado pelo outro, né? Para vestir a pele do outro, né? Esse, para mim, é o movimento da reportagem, é um movimento de escuta. Então, nessa escuta, tu precisa ser capaz de perceber também a pergunta que tu não pode fazer. E se eu não posso fazer, eu não faço. Assim como eu jamais insisto para alguém me contar a sua história, porque se a pessoa me disser que ela não quer, ela já disse, ela não quer. Né? Eu faço um exercício, né? Se tem um limite ético assim que eu posso generalizar, é esse, assim, antes de sair da minha casa para bater na casa do outro, eu faço exercício de me colocar no lugar do outro e saber se eu estivesse vivendo aquilo e se batessem na minha porta, eu abriria a porta primeiro e eu poderia responder aquela pergunta. Se para mim a resposta for não nos dois casos, eu não faço esse movimento, eu não faço esse gesto, porque eu não posso pedir para o outro aquilo que eu não posso dar. Você está sempre atenta a sinais também, do não que quer dizer sim, do olhar que fala uma coisa ao contrário do que a boca está dizendo. Isso é um exercício cada vez mais aprimorado da Eliane, jornalista e escritora. Esses sinais. É esse exercício da escuta, né? Quando eu falo escuta, não é a palavra falada, né? Não é aquilo que é pronunciado. É também a palavra pronunciada, mas a palavra é só uma parte disso, né? Por isso que eu jamais, assim, só em último caso, às vezes é necessário, eu faço uma entrevista por telefone, por exemplo, ou por e-mail. Porque a escuta precisa ser encarnada, né? Ela precisa... Às vezes, o que é dito, o que não é dito é tão mais importante do que aquilo que é dito, né? Assim como os cheiros, a textura, a forma como aquela pessoa se relaciona com a sua casa. Eu também sempre tento fazer as entrevistas na casa das pessoas, porque as casas falam para a gente, né? O que ela escolhe para botar na parede, quais são as fotos que ela escolhe e o que não está lá. Eu, em geral, quando eu vou para o mundo do outro, eu peço para o outro me mostrar, para aquela pessoa me mostrar aquele mundo. Porque eu preciso saber se ela vai me apresentar o seu mundo, o que ela me mostra e o que ela não me mostra. Por exemplo, uma coisa muito interessante que eu já observei
né, quando eu vou fazer matéria em favelas, né, essa grande generalização que é a palavra favela, se tu pede para a pessoa, me mostra onde tu está vivendo, ela vai te dizer, a favela começa ali, depois da casa dela. Né? Isso me aconteceu várias vezes, não quer dizer que todos façam isso. Generalizações não combinam com reportagem, com a vida. Né? Mas acontece muito isso, a favela começa depois da casa dela. Aí tu vai naquela casa onde ela disse que começava a favela, e a pessoa que mora ali diz, não, a favela começa ali. E aí tu vai ali, e ela diz, não, a favela começa lá. Sabe? Então, tudo isso conta dessa relação, conta dessa história. Né? Então, isso é que eu chamo de escuta. Essa escuta que a gente faz com todos os nossos sentidos, encontrando todos os sentidos do outro. A ficção está lá nas profundezas abissais, né? Quem gosta, como eu, né, daqueles documentários da National Geographic, lá nas profundezas abissais dos oceanos, onde vivem aqueles peixes brancos e fantasmagóricos. Para mim, a literatura vive lá. Né? Eu tenho profundezas abissais e eu preciso deixar esses outros de mim emergirem. Né? Escrever, para mim, é um ato de necessidade muito profunda. Né? É um ato de... Eu vivo a escrita como uma possessão. Né? É isso que eu falava um pouco antes. Né? E aí são dois movimentos diferentes. Né? O movimento da ficção e o movimento da reportagem. Né? Porque na reportagem... Tu faz esse processo, né, de se despir de si, se desabitar para ir em direção ao mundo outro. Quer dizer, se despir do quê? Dos teus conceitos, dos teus preconceitos, dos teus julgamentos, para entender qual é a experiência de ser e estar que é do outro. Né? Porque senão eu posso atravessar o mundo e ficar meses, mas eu vou contar apenas sobre mim mesma, né? Porque eu não consigo superar isso. Né? Então, isso exige é um movimento muito profundo e bastante desestabilizador, porque depois tu tem que empreender a viagem de volta, o percurso de volta, e tu já não é a mesma que foi. Né? E eu fico muito desestabilizada por esse processo. Quando eu volto para minha casa, seja no sentido literal ou no sentido simbólico, eu fico muito perdida num primeiro momento. E só então eu posso escrever. Né? Isso tudo está sendo gestado em mim, e eu não consigo falar para ninguém o que eu vivo. Né? O João, meu marido, está aqui, ele sabe disso. Eu fico, às vezes, mais de mês fora de casa e volto e pergunta como foi. Não posso falar como foi, só depois de escrever. E aí a escrita, para mim, é esse nascimento, esse parto mesmo. Né? É fazer essa ponte. E aí, bom, e na ficção, né, que é essa outra experiência, é diferente, né? Tu também precisa se desabitar, mas se desabitar para ser possuída, ser habitada pelos outros de si, né? Por aqueles que moram nas tuas... Né? Eu digo, a literatura, a ficção está lá nas profundezas abissais, né? Quem gosta, como eu, né, daqueles documentários da National Geographic, lá nas profundezas abissais dos oceanos, onde vivem aqueles peixes brancos e fantasmagóricos. Para mim, a literatura vive lá. Né? Eu tenho profundezas abissais e eu preciso deixar esses outros de mim emergirem. Né? Sempre essa alteridade, de alguma maneira. Né? E aí, a escrita... As palavras vêm daí, mas eu não sei como elas vêm. A palavra escrita me encarnou em um corpo onde eu podia viver. O corpo, letra. Ao fazer marcas no papel com a ponta dura da caneta, entrei no território das possibilidades. Fui salva pela palavra escrita quando comecei a ler. E, talvez, em definitivo, quando escrevi. Eu não acredito na memória, na minha memória, né? Nesse sentido, nessa responsabilidade enorme de contar uma outra vida. Agora que eu estou no outro lado, né, eu fico apavorada quando vem alguém me entrevistar e não anota nada. Eu disse, mas tu não vai anotar alguma coisa? Né? Porque assim, eu também não confio na memória dos outros para contar a minha vida.
Então, eu anoto, eu faço o seguinte. Antigamente, eu só anotava. Em 2007, eu fiz uma reportagem e perdi... enfim, saí dela com vários problemas na coluna e perdi um pouco, uma parte do movimento do meu braço direito, que ele não é mais como antes. Essa é uma outra história. Mas aí eu também gravo, porque hoje eu não consigo anotar tão rapidamente quanto eu anotava. Então, hoje, em geral, né, quando é possível, eu gravo, depois eu transcrevo, mas o mais importante ainda é o meu bloquinho. Porque no meu bloquinho, quando eu anoto, eu reproduzo tudo que está acontecendo, não só o que a pessoa diz, mas os cheiros que eu vou percebendo, as expressões dela, se ela olha para o lado quando diz tal coisa, ou se eu acho que ela não disse, né, quando eu percebo que ela parou e não conseguiu dizer, tudo isso eu anoto, e anoto também os meus sentimentos. Então, quando eu vou ler aquilo para escrever, eu consigo reproduzir exatamente o que aconteceu, né, a partir do meu olhar. Então, as minhas reportagens hoje, e assim há bastante tempo, elas têm... Meu material bruto tem 400 mil caracteres, assim, para escrever. Elas são longas e elas são trabalhosas. E aí, quando eu vou escrever, eu leio todo esse material e faço uma seleção por cores, né? Eu ponho uma cor para aquilo que é o mais importante, uma outra cor para aquilo que eu acho que é bom, mas não tão importante. E aí eu vou fazendo várias gradações de cores, assim. Aí eu largo tudo isso e escrevo, porque eu não gosto de escrever olhando toda hora. Aí eu escrevo e depois eu volto para essas anotações e aí vejo se está exatamente da forma como ela disse, porque eu acho que isso é fundamental, né? A gente sabe na escrita que não existem sinônimos. Né? Se uma pessoa, desde Freud a gente sabe que não existe, se uma pessoa disse uma palavra, aquela palavra e não outra, isso está nos dizendo alguma coisa, né? A forma como ela diz, a linguagem dela, né? Porque a linguagem é o primeiro mundo que a gente habita, né? Então tem que ter um profundo respeito por isso. Então eu volto e aí checo tudo, é assim que eu faço. Em algum momento eu fiz minha escolha, por ela, por mim. Essa escolha definiu o que sou. Acho que a literatura é uma forma de você abrir novos caminhos, novas possibilidades, novos mundos. Então, eu acho que esse livro, que é uma autoficção, mas em cada capítulo, esse personagem do livro ele abre possibilidades dentro da literatura. Então, cada capítulo, disfarçadamente, esse autor, esse personagem, ele vai falando das possibilidades da literatura, né? Eu brinco que lá em Belo Horizonte... Cada vez que a gente lê é uma descoberta, né? Eu acho que essa que é a questão. E eu acho que eu brinco também que aconteceu um caso meio complicado lá em Belo Horizonte, que um dos capítulos do livro é uma releitura da Divina Comédia. E a Divina Comédia, não sei se vocês sabem, os círculos do inferno Dante criou para colocar as pessoas que ele não gostava lá, né? E aí esse personagem faz a mesma coisa, ele coloca as pessoas que ele não gosta nesses círculos do inferno. Mas aí eu acho que quem convive com os escritores, aqui está cheio de escritores, eu acho que as pessoas que convivem sabem que as histórias não são totalmente criadas do nada, né? Então, algumas pessoas em Belo Horizonte começaram a se achar nesse livro, né, nesses círculos do inferno. Então, teve alguns problemas, e o que eu achei mais legal foi que eles tentaram escrever um processo contra o livro. E eu acho isso genial. Imagina, o dia que a gente puder processar um livro de ficção. Vai ser genial, não vai? Assim, acabou a liberdade, né? Ou acabou a ficção, ou acabou a literatura. Eu acho que, no final, algum advogado deve ter falado que não caberia processo para um livro de ficção. Mas eu acho bem interessante. Eu acho que eu gostaria de receber um processo por um livro pela de carapuça vestida. Vamos falar dos próximos projetos. O que vocês estão fazendo de bom? Bom, o meu próximo livro é um livro muito sério, mas é sério mesmo, literariamente falando. O livro chama Brochadas. Então, eu faço, na verdade, uma história, eu procuro a história dessa Brochadas. Eu
Tem um caso muito legal, só um pedacinho, que eu acho, por exemplo, São Santo Agostinho falando da brochada, né? Que ele fala que quando a gente vivia no céu, né, no paraíso, o paraíso era que o homem podia ter ereção quando ele quisesse. Ele podia controlar 100% do tempo. E quando a gente tomba, né, que tem a grande queda, o homem passa a não controlar mais, que nos momentos que ele mais quer ter ereção, ele não consegue. Isso o Santo Agostinho falando. Né? E maravilhosamente bem. Só que aí eu crio uma parte ficcional, né, que é o Santo Agostinho, no meu caso, eu brinco com isso, eu acho que a ficção você pode brincar, você fala que, bom, eu imaginei que o Santo Agostinho teve algum problema com isso, né? E aí eu coloco a voz da mulher que presenciou esse momento com o Santo Agostinho. E por que ele virou santo, enfim, e resolveu. Então, o livro é cheio dessas questões, tem muito mais. Eu não consigo fazer uma coisa só, assim, eu faço uma coisa só de cada vez, mas sempre com vários projetos paralelos. Eu estou sempre fazendo um documentário, escrevendo um livro e fazendo uma grande reportagem, porque eu tenho projetos de reportagem de longo prazo, né, como esse acompanhamento pelo menos de uma comunidade, né, da Amazônia, e outros que eu faço. Mas eu não gosto de falar sobre os meus projetos, porque se eu falo sobre os meus projetos, eu já não tenho mais vontade de escrever aquilo que eu estava falando para vocês, está dentro de mim ainda. Então, não pode ser colocado fora, enquanto não está na hora de colocar fora. Acho que era o Lobo Antunes que falou alguma vez, assim, que parece falar do que ainda a gente não fez, é um pouco assim, uma gestação interrompida, um parto precoce. Assim, eu tenho muito medo dos partos precoces, então eu não sei falar ainda. Agradeço muito a presença de vocês. Nossa, a gente que agradece. Muito obrigada, muito obrigada.